Oi, Olá! gente! Tá maravilhoso! Eu senti até o... Pabline novamente aqui com a gente para dar continuação no nosso terceiro episódio. O bebê prematuro, Pabline, precisa de acompanhamento? Quando e qual? Pabline, esse é totalmente o seu ramo. Mas a gente já falou um pouquinho sobre prematuridade no vídeo anterior. Então, a gente já sabe que todo bebê nascido com menos de 37 semanas é considerado um bebê prematuro. Então, se ele nasceu de 36 semanas e 6 dias, ele é um bebê prematuro. Pensa hoje. Eu quero muito que vocês prestem atenção nisso, gente, porque a gente já começou a falar de idade corrigida, mas prestem muito atenção, por favor, para você entender o que você exige do seu filho e o que você tem que considerar. Vamos lá. Pensa hoje um bebê nascido de 40 semanas. Então, um bebê que nasceu de 36 semanas e um bebê que nasceu de 40. Nós temos 4 semanas de diferença. 4 semanas de diferença dentro do útero da mãe é completamente diferente de 4 semanas No ambiente externo. no ambiente externo. E isso sim, esse ambiente externo pode ser o hospital e a nossa casa, mas esse ambiente externo pode ser um UTI neonatal também. Então, é muito diferente um bebê que nasce prematuro e um bebê que nasce a termo. A termo, todo bebê que nasce a partir de 37 semanas. O bebê bonitinho, gordinho, bochechudinho, nascido de 42 semanas, propaganda de fralda, é um bebê nascido a termo. E um bebê nascido pré-termo é um bebê nascido prematuro. Então, sim, todo bebê prematuro precisa de acompanhamento após a alta hospitalar. Seja um bebê de UTI neonatal ou um bebê que não precisou dessa UTI. Vamos lá. No mundo das maravilhas, a gente acompanharia esse bebê com terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Eu falo up? O follow-up. Então, esse acompanhamento, como a Leilani falou, se chama follow-up. É o segmento do bebê prematuro após a alta hospitalar. Então, nesse mundo das maravilhas, esses 3 seriam ideais para acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Então, questões motoras, cognitivas, sensoriais, emocionais, sociais, tudo a gente acompanha. Pabline, não podemos fazer avaliação com esses 3 profissionais. O que a gente indica é, vai em um deles e quando ele observar, se observar uma necessidade, ele vai encaminhar para os outros. O importante é a gente estar referenciado em pelo menos um profissional da reabilitação. E quando a gente fala de profissional da reabilitação, é um profissional diferente do médico. Nós estamos aqui para fazer intervenção precoce. Nós somos profissionais da reabilitação. E o mais importante, a gente não precisa de encaminhamento médico para começar a trabalhar. Então, muitos pais demoram muito para chegar na gente por conta disso, porque não tem um encaminhamento médico. Essa informação é importante. E a gente já sabe, hoje, muitos profissionais, tanto dentro de maternidade quanto em consultórios, não falam isso para as famílias dos bebês prematuros, que eles precisam desse acompanhamento. E aí a mãe fica, mas eu não fui encaminhada. Mas não tem problema, não precisa de encaminhamento para fazer uma avaliação. Então, peraí, vamos fazer um bem grande aqui assim, ó. Bebê prematuro pode ir pra terapia ocupacional, pra fisioterapia, pra fono sem encaminhamento. Pra que ele não perca essa oportunidade e que a gente previna atrasos. Ponto, chegou um ponto importante. Por que a gente faz esse acompanhamento desde a alta hospitalar? Porque a prematuridade ela é um fator de risco para atraso no desenvolvimento. Não quer dizer que todo bebê prematuro vai ter atraso. Mas o nosso papel profissional é identificar esse atraso o mais rápido possível. Então, se esse atraso vier, a gente já identifica esses sinais de risco para começar a intervir. Porque o que a gente mais pega hoje são bebês prematuros que não fizeram estimulação precoce, não fizeram acompanhamento do follow-up e chega pra gente depois de um ano com atrasos que poderiam ter sido identificados precocemente. Ótimo. Pabline, e o follow-up, ele tem uma duração de quanto tempo, mais ou menos? A gente não fala muito em duração. Então, assim, nós esperamos que esse bebê seja acompanhado no mínimo nos primeiros 5 anos. Só que assim como consultas pediátricas, a consulta do follow-up, a sessão do follow-up também pode mudar essa duração. Então, nós podemos ter um bebê com um risco maior de atraso no desenvolvimento, com sessões semanais. Nós podemos ter um bebê com acompanhamento quinzenal.
nós podemos ter um bebê com acompanhamento mensal. Conforme vai identificando o atraso, vai intensificando e aumentando a duração dessa... Ou diminuindo. Então, dependendo de como essa família sai orientada da nossa sessão e esse bebê responda aos estímulos adequados, a gente pode ou aumentar ou diminuir o tempo entre uma sessão e outra. O que nós esperamos é que pelo menos até 1 ano e meio esse bebê seja acompanhado bem de pertinho. Então, que essas sessões não passem de 1 mês. Até porque a gente sabe que esse primeiro ano tem muita coisa acontecendo, né? A gente pega esse bebê no colo e 12 meses depois ele tá andando sozinho. Então, é muito pulo que a gente dá nesse desenvolvimento e essa família precisa estar orientada com cada uma dessas etapas. E aí depois a gente pode começar a aumentar o tempo das nossas sessões. A cada 2 meses, a cada 3 meses, depois dos 3 anos, a cada 6 meses, pra gente poder acompanhar todos esses marcos. O importante é não deixar de fazer. Então a gente pega os bebês que já começaram lá, já são crianças e começaram na fase escolar e tem dificuldade de pegar um lápis, a gente tem que lembrar que ele é um prematuro também. Então eu vou fazer uma pergunta importante aqui para vocês também entenderem. É a dimensão do atraso, né? Até quantos anos eu corrijo a idade da criança, do bebê prematuro? Até os 2 anos de idade, para os prematuros nascidos acima de 28 semanas de idade gestacional, e até os 3 anos os bebês nascidos prematuros extremos, de 28 semanas para baixo. Então a gente não pode deixar de corrigir essa idade. Não é justo eu esperar que um bebê de 1 ano faça coisas de um bebê de 1 ano se ele só tem 9 meses de idade corrigida. E isso tem impacto lá na frente, né? É quando uma criança não consegue pegar o lápis direito, né? Você já falou do impacto lá na infância, na segunda infância, né? Quando essa criança não consegue pegar, quando ela tem algum atraso de psicomotor, no sentido de caminhar, de brincar, de realizar as atividades de vida diária, a gente precisa observar essa questão. A gente espera os mesmos marcos de desenvolvimento de uma criança típica, mas a gente precisa considerar a idade corrigida. Então tem que saber se não teve um adiantamento de etapas também. Porque às vezes a gente está esperando uma coisa desse bebê e dessa criança que não é para ela estar fazendo ainda. Então a gente precisa ser justo com a criança e com as expectativas da família também. Então se é uma criança, um bebê que não consegue pegar no lápis, que não consegue engatinhar, que não consegue copiar do quadro, não consegue participar das atividades físicas da escola, a gente precisa saber se esse bebê foi prematuro e se ele teve a estimulação correta. Eita, que responsabilidade que é ser terapeuta. Ui! Mas não deixem de procurar um terapeuta. Não se acanhem em perguntar. Eu gosto muito de pais que perguntam. Por mais que, querendo ou não, às vezes coloca a gente contra a parede, porque vocês colocam a gente contra a parede. Muito, muito, muito. Mas é importante que vocês E saibam. a gente gosta de ser colocado contra a parede. Essa é a questão. É isso. Mas assim, eu tava conversando com a mãe, ela falou assim: Leilane, mas eu tenho tanto medo de ser chata, porque às vezes eu acho que eu sou chata. Eu falei assim, seja chata à vontade comigo. Seja chata à vontade. Porque ela precisa perguntar: Leilane, e a bandagem? Você não ia colocar? Por que você não colocou a bandagem aqui hoje? Queiram saber, ó. Hoje eu tô estimulando esse músculo. Hoje eu tô fazendo, hoje eu quero estimular outro. Hoje a gente vai trabalhar isso. Ah, Leilane, faz um relatório. E muito além disso, eu falo muito para as famílias. A evolução do bebê e da criança não acontece nas minhas sessões. Ela acontece entre as minhas sessões, entre elas. Eu preciso que essa mãe, que esse pai, que esse cuidador saia do meu consultório orientado. Porque ele vai saber o que fazer em casa. Exato. Ele pode passar 2 horas comigo no dia. E as outras 22 ele passa com a família. Então pode chegar um dia que esse bebê não queira ser manipulado por mim. Mas se a família foi e eu consigo orientar ela de tudo que ela vai fazer durante a semana, durante os próximos 15 dias, meu trabalho tá feito. Porque não vai ser ali a evolução. Ali eu vou orientar e ensinar a família. Não faz sentido a gente trabalhar uma coisa e em casa aquilo não ter continuidade. Até porque, né, no follow-up, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o bebê, dificilmente a gente vai fazer um intensivão. Porque o bebê não vai então intensivão. Então a gente vai orientar, manipular, mudar, estimular. Fulana, mãe, olha aqui, você tá vendo que é aqui? Coloca o brinquedo aqui,
Faz assim. Faz assim. Pega desse jeito. Vamos estimular o rodar? Pega aqui, ó a forma que eu tô usando a perninha, ó a forma que eu tô estimulando ele trazer o bracinho, o fato do brinquedo estar aqui vai estar estimulando. Então, isso vocês precisam saber. Hoje a gente fala muito nesse cuidado centrado na família. Nós ainda cuidamos muito do bebê, mas a gente tem que cuidar dessa família. Porque a família tem que sair dali orientada. E pode ser que o bebê precise sim de um intensivão. Pode ser uma criança que tem um fator de risco muito grande para atraso. Uma criança com paralisia cerebral, uma criança que nasceu com uma ápiga muito baixa, que a gente precisa sim. Mas a gente não vai entrar nisso agora não. Gente, então outros dias eu vou pedir, porque todo mundo fala, mas ele que é ápiga, o que é PC? Eu nem sei o que é esse negócio. Vai ficar mais pra frente. Aí, olha, pronto, eu já tenho uma responsabilidade de voltar aqui, hein? Olha só, cobrem, viu? Cobrem, porque é difícil essa mulher. Então, assim, a gente pode ter sim uma criança que precisa de um intensivão. Uma criança que precisa de estimulação 1, 2 vezes, 3 vezes por semana. Mas ainda assim, é 1 hora do dia. E as outras 23? Ele vai estar em casa. Eu não estou falando que esse bebê precisa estar sendo estimulado o tempo inteiro. Mas o tempo que ele estiver sendo, que seja da maneira correta. É outra coisa que eu gosto de deixar bem claro para meus pais. Intervenção precoce não é educação precoce. Não, intervenção precoce de um lado, intervenção precoce de um lado, educação precoce de outro. A educação precoce são com profissionais pedagogos e educadores físicos. E a estimulação precoce são com profissionais da saúde e da reabilitação. Então, tem um olhar pedagógico, um olhar do movimento. O outro tem um olhar da reabilitação da saúde. Então, educação precoce não é intervenção precoce. Nós conversamos muito bem. Mas a gente precisa saber separar. Então, Pavline, ele já faz educação precoce. Precisa de terapia ocupacional? Sim. Precisa. Ele já faz fisioterapia. Precisa de terapia ocupacional? Sim, precisa. Ele já tá na fono? Precisa? Precisa. Nós somos profissionais diferentes e que a gente se complementa. Mas cada um com o seu olhar dentro da sua expertise. Impossível a gente separar uma criança num bloco, uma pessoa. Impossível a gente separar um ser humano. Eu, Leilane, tenho minhas questões emocionais, eu tenho minhas questões que afetam o meu motor. Eu, Leilane, tenho minhas questões sensoriais. Sim. A gente estava comentando de questões sensoriais. Eu tenho minhas questões sensoriais. E as minhas? Quem dirá uma criança? Então, assim, precisa sim de um olhar multidisciplinar. Porque, infelizmente, é impossível. A gente quer saber de tudo. A gente quer. Porque quando a gente tá olhando ali a criança, a gente tá vendo a demanda. Mas não tem como, porque só a nossa área já demanda tanto estudo, já demanda tanta coisa. Mas se eu pudesse, eu sou uma eterna curiosa. Não, isso é ótimo. A gente pode saber um pouquinho de tudo, mas a gente não consegue aprofundar de tudo. A gente consegue ser muito de um, mas não muito de tudo. Impossível. De tudo. Só um robô. Mas aí o robô não tem sentimento. E as nossas crianças precisam de sentimento. É isso. Então, acho que nós fechamos. Gente, fechamos o nosso bate-papo. E aí, vocês gostaram? Se vocês gostaram, curtam bastante, gente, porque a gente precisa desse feedback. Vão lá no Instagram da Pavline, façam mais perguntas. Vão no meu Instagram, façam mais perguntas. Tchau, Beijo, tchau. Ai,